Graça e paz, irmãos. Lucas 21, versículo 29, diz assim: olhai para a figueira, olhai para a figueira. Nós sabemos que a figueira, ela é um símbolo do povo judeu, do povo de Israel. Irmãos, eu achei muito interessante o que o nosso irmão Arlon Rocha, ele comentou no link no nosso canal, em um vídeo nosso, sobre algumas curiosidades sobre a figueira. Interessante. A figueira, nós sabemos que ela é o símbolo da nação judaica, e essa figueira, ela brotou no dia 29 de novembro de 1947, com a resolução 181 da ONU. Quando a ONU, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, ela autorizou a criação do Estado de Israel. Então, no dia 29 de novembro de 1947, a figueira brotou, portanto, ela vai fazer 70 anos agora, no dia 29 de novembro de 2017. E Jesus disse que a geração da figueira, ela não passa. Então, os irmãos têm que estudar ali aquela tipologia ali, a Abizag. A Abizag é um tipo da igreja e ela foi levada ao rei antes dos 70 anos do rei. Está lá em 1 Reis, capítulo 1. Então, da mesma forma, a igreja, ela será levada até a presença do rei antes dos 70 anos de Israel. Eu creio assim. E a única data que nós temos antes dos 70 anos de Israel é a próxima festa de trombetas, no próximo final de semana. Hoje é segunda-feira. Hoje é 18, de setembro. Portanto, está faltando 5 dias para um sinal do Apocalipse 12 nos céus, 23 de setembro. Então, meus irmãos, eu achei interessante. Segundo o nosso irmão Arlon Rocha, a figueira, ela precisa de 23 litros de água por dia. É interessante, né? A figueira, ela precisa de 23 litros de água por dia. Não é uma coincidência com o 23 de setembro? Por quê? Porque a igreja ela foi enxertada em Israel e ela vai ser cortada no arrebatamento. No arrebatamento, a igreja será desligada de Israel. Da mesma forma que a figueira, ela foi cortada no ano 70 pelo general Tito e foi enxertada a igreja. Vai acontecer o contrário agora. Agora a igreja será cortada de Israel, ela será desligada da sua origem. A origem da igreja é Israel. E é interessante, 23 de setembro é o dia do nascimento do filho varão, meus irmãos. E segundo o nosso irmão Arlon Rocha, a figueira, ela precisa de 23 litros de água. Ou seja, a água é que dá vida à planta. É um símbolo da vida. Muito interessante isso, eu achei muito interessante. Segundo as informações do nosso irmão Arlon Rocha, a raiz da figueira, ela cresce 70 metros. É interessante, né? A raiz cresce 70 metros. 70 é o número de uma geração, a geração da figueira. Ela vai terminar agora, em 29 de novembro de 2017. Como eu disse aos irmãos, a figueira é Israel. Ela foi cortada no ano 70 pelo general Tito e foi enxertada a igreja. Então agora está chegando um momento que a igreja vai ser desligada de Israel, vai ser cortada, a igreja será desligada de Israel. Porque a origem da igreja é Israel. Quando foi cortada, quando Israel rejeitou e foi cortada a figueira, ali é a parábola da figueira estéril, meus irmãos. O segredo está ali. E no ano 70, o general Tito cortou Israel, ele cortou a figueira. E foi enxertada a igreja. Então, segundo as informações do nosso irmão Arlon Rocha, a raiz de uma figueira, ela cresce 70 metros. É muito interessante isso. E isso dura 120 anos para atingir esse estágio. Ou seja, a raiz cresce 70 metros num período de 120 anos. É interessante isso. Muito interessante. Por quê? 120 é o número do movimento sionista, Theodor Herzl.
1897 para 2017, 120 anos. 29 de agosto de 1897 foi a data do movimento sionista, quando o Theodor Herzl ele criou o movimento sionista. Então a construção do Estado de Israel começou em 1897 com o movimento sionista de Theodor Herzl, e no dia 29 de agosto agora desse ano 2017 fechou os 120 anos do movimento sionista. Ou seja, é uma tipologia, é uma analogia com a Arca de Noé. A Arca também foi construída em 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. E depois de 120 anos veio o dilúvio. Deus deu 7 dias de prazo, veio o dilúvio, que tipifica a grande tribulação. Então, meus irmãos, é muito interessante. Eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês no YouTube essa colocação. Parabéns ao irmão Arlon Rocha, que nos trouxe essas informações, irmão Arlon. Muito boa essa informação. Por quê? Porque nós estamos chegando agora na próxima festa de trombetas, agora no próximo final de semana, né? E trombetas, ela é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Pode acontecer o arrebatamento da igreja nessa festa de trombetas. Por quê? Porque a figueira Israel, ela fecha 70 anos no dia 29 de novembro. E a moça Abisag, ela foi levada antes dos 70 anos do rei. 1 Reis, capítulo 1, meus irmãos, é uma tipologia. Então a igreja, eu creio que a igreja vai ser levada, vai ser arrebatada antes dos 70 anos do Estado de Israel. E a data que mais as evidências encaixam é a data do final de semana agora, da festa de trombeta, meus irmãos. Então vamos estar atentos, vamos estar ligados, vamos estar antenados. Isso é muito importante. Eu vou repetir aqui mais uma vez aqui para os irmãos, que eu achei isso aqui interessante demais. A figueira, ela precisa de 23 litros de água por dia. Olha aí o 23, que coisa interessante. O filho varão, ele sai do ventre de virgem, né? Então ele é desligado. Então a igreja, no arrebatamento, ela será desligada de Israel, né? Ela será desligada de Israel. E 23 litros de água por dia precisa de uma figueira. Deus é muito preciso na sua matemática, irmão. A água, ela é a vida, né? Então a figueira, ela precisa de 23 litros de água por dia. E a raiz da figueira cresce 70 metros, ou seja, 70 é geração, né? É um tempo de uma geração. Salmo 90, versículo 10. A sua raiz, ela cresce 70 metros, isso num período de 120 anos, é interessante isso. Está tudo conectado com a geração da figueira, de 70 anos, está conectado com o movimento sionista de Theodor Herzl, que completou 120 anos no dia 29 de agosto, e também está conectado com o dia 23, porque a figueira precisa de 23 litros de água por dia. Isso é muito forte, meus irmãos. Então Deus, ele está falando conosco de todas as formas. Nós precisamos de dar ouvido à voz de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está nos orientando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, abençoa todos os teus servos, meu Pai. Abençoa a tua igreja, teu povo que está esperando pela tua vinda. Abençoa todos os nossos ouvintes do canal João Peixoto, do canal Rodrigo de Lemos, do canal Viva com Deus, também do canal Herdeiros de Deus. Abençoa a todos, meu Pai. Dá vitória aos teus filhos, nos ajude, nos prepare para esse grande evento. Está chegando o momento em que a tua igreja, ela será removida dessa terra, meu Pai. E nós queremos estar prontos para esse grande evento, meu Pai. Abençoa a tua igreja, nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.